Vamos lá, meninas. Práticas pedagógicas, gestão da sala de aula, né? E quem disse que professor também não é um pouco de administrador, né? É sim, porque não basta apenas entrar na sala de aula e a gente chegar e acontecer, porque você sabe que não é bem assim, né? Quem tem criança em casa sabe quanto que criança é difícil. Imagina a criança dos outros, uns 20 de cara, né? Doideira, né? A gente quer cortar os pulsos. Então a gente tem que aprender também um pouco de como gerir, né? Como trabalhar isso a partir de nós mesmos, né? Gerir uma sala de aula. Eu vou contar para vocês uma atividade que eu fiz com a turma de segunda-feira, né? Quando eu cheguei na turma, eu já tinha trabalhado lá, né? Eu trabalhei lá em 2017 com a Beth, vocês não conheceram a Beth, que era antes do Ricardo, e eu precisei sair, né, de lá porque eu estava com os horários extremamente incompatíveis. Na verdade, já até compatível, mas o problema era chegar lá no, lá, né, lá na Anhanguera, né? Não dava para mim. Ia chegar muito em cima, ia ter dias que eu poderia chegar atrasado e eu não gosto. Pelo que parece, eu não gosto de chegar nada, eu detesto chegar atrasado. Até quando eu atraso com vocês, eu não gosto, né? É que eu decidi fazer 7h30 porque hoje não foi nem por atraso, não. Foi porque assim, eu vou fazer um pouco mais tarde, para dar tempo, porque o pessoal vai entrando, aí fica mais calmo. Na verdade, não foi atraso, não. Hoje foi para começar 7h30 mesmo, eu coloquei. Inclusive, semana que vem começa 7h30, tá? Já tô avisando. Começa 7h30, né? Nas próximas semanas. Tá? Então, eu não gosto de chegar, eu detesto chegar atrasado, né? Especialmente quando é uma coisa que vai muito contra o que eu possa controlar, que é o trânsito e tudo mais, né? Por quê? Porque eu gosto de gerir, eu gosto de entender, de estar ali, não ser uma pessoa. Eu acho que o atraso, como professor, não como aluno chega atrasado, tô nem aí. Mas eu, como professor, que preciso ter uma certa postura de como chegar lá e tudo mais, é difícil chegar atrasado. Então, quando eu cheguei lá, de novo, em 2019, na Anhanguera, quando eu retornei, eu estava com a turma, né, do segundo e terceiro semestres, né? E a turma que está se formando esse ano, uma turma forma no final do ano e a outra forma no ano que vem, né? Era um pessoal que era muito bem demarcado, assim, o pessoal do segundo não se misturava com o terceiro, e tinha até uma certa rivalidade, né? E era uma coisa assim que não era nada sadia, era muito horrível. O que eu fiz? Nesse semestre, eu tive essa disciplina, práticas de ensino e gestão de sala de aula. Eu mostrei para elas como que, de fato, a gente trabalha integração com os alunos, né? Por quê? Porque para gerir sala de aula é você gerir essa integração, né? Porque nós temos todas vocês são iguais, todas vocês buscam o mesmo sonho, todas vocês estão procurando a mesma profissão, mas são diferentes, né? São pessoas diferentes, histórias diferentes, conteúdos diferentes, assimilações diferentes. E isso não é errado, pelo contrário, é muito bom. Até porque a ideia justamente de ter encontros presenciais, a ideia justamente de ter a escola como espaço social, é mostrar, especialmente para as crianças que estão começando a conviver socialmente, que existem diferenças. E que isso não é errado, né? Não importa se a religião de um é diferente do outro, se a posição política de um é diferente da posição política de outro. Não importa. Não importa. O que importa é que podem ter esses pensamentos e a gente tem o dever de respeitar a individualidade de cada pessoa. Isso também, entre outras coisas, a questão da própria. Eu não gosto de falar raça nem etnia, porque para mim é uma só. Mas, infelizmente, a gente tem um pensamento de racismo institucionalizado na nossa sociedade, né? Então, isso influencia, inclusive, a questão do racismo, a questão da inclusão das pessoas com deficiência, seja ela física ou psicológica, mental.
ou até mesmo a questão da identidade de gênero, né? Então, tudo isso mostra que o quão importante é estar na escola, né? É estar nessa convivência com todos, tendo essa pluralidade para a gente aprender, né? Porque a gente não vai hoje para a escola mais, a criança não vai hoje para a escola para aprender apenas português, matemática, ciência, geografia e história. Não. A criança ela vai aprender a conviver socialmente, né? Essa é a premissa, inclusive, se vocês já leram, a LDB lá traz isso, né? Que a escola é um espaço social onde há uma pluralidade de ideias, de conceitos, de tudo, de como a pessoa é, onde todos são iguais e todos são diferentes. E que essas diferenças elas precisam ser respeitadas. Não é bem o que a gente acontece, né? Quem já foi numa escola, né? Quem já foi numa escola pública, especialmente de fundo de 2, de médio, se tem alguma coleguinha que é da Umbanda, macumbeira, né? Isso acontece muito. E é horrível de se ver, é horrível. Eu vou dar um exemplo da Dávila, né? A Dávila é uma menina que é minha aluna, né? Ela deve estar no 7º ano agora, 7º ano. E a Dávila, a pessoa zoava muito com ela, as crianças zoavam, porque o nome dela que é diferente, Dávila, né? Realmente é diferente, acho até bonito o nome Dávila, né? Como é que fazem para fazer o bullying? Dávila, né? E vocês, como professores, né, futuras professoras, vocês precisam exterminar isso. Exterminar isso. Não é apenas orientar, precisa exterminar. E é um trabalho que só é feito a partir da gestão de sala de aula. A Vanessa colocou aqui, ó, não precisamos gostar de outros colegas de trabalho, mas sim respeitar. É de fato. Porque não vai adiantar nada a gente desrespeitar. Vai ter só, né? Vai ficar doido, tomar Rivotril, né? Um Lexotan. Vai dar gastrite. A gente tem que respeitar. E se fazer respeitado, né, também. Pode falar, Vanessa. Então, Lucas, hoje até aconteceu uma coisa comigo que eu achei que foi preconceito, porque eu trabalho dentro da cozinha. Só que na escola que eu trabalho tinha que preencher o censo previdenciário e a diretora e a vice não conseguia. E eu que fiz o cadastro de todos os professores. Aí uma professora veio hoje e falou assim: Nossa, quando me informaram que era a Vanessa que ia fazer o cadastro, eu achei que fosse alguém da secretaria, não a cozinheira. Isso foi um preconceito. Foi sim. Foi preconceito. É duro falar, mas foi. E é horrível porque partiu de uma pessoa que tem que eliminar o preconceito. Ela é Sim, paga para isso. Ela é paga para dar o exemplo. Por isso que, como para ser professor, eu não posso fazer nada na minha vida privada? Pode, claro que pode. Pode fazer o que você bem entender. Pode. Só que você precisa separar a sua vida privada da sua vida particular. Eu, como professor, eu não estou ali para dizer que eu sou o melhor, que a minha religião é o melhor, que a minha cor é a melhor, que a minha orientação é melhor, né? Eu não estou ali para isso. Eu estou ali para poder integrar pessoas através da educação. E foi. Olha, não há nem o que dizer, porque a situação é tão horrível que não há nem o que dizer. Eu acho que só enfiar a mão na cara dela mesmo, né? A gente tem que, às vezes, perder um pouco do. Não, tô brincando, não vou dar ideia, não. Mas não dá ideia. Que deu vontade. não dá para dar ideia, não vou dar ideia, não. Eu acho que uma mão bem dada na cara, assim, um encontro é até bonito, fica poético, né? Mas é errado, até porque a ideia principal é que, óbvio, cada pessoa da escola vai ter um papel fundamental para que ela funcione.
todos os papéis, todos. Até as tias da limpeza, elas são primordiais. Quem já saiu de fora depois de um período de aula, entrou numa sala de aula, sabe muito bem o que eu estou falando. O serviço dela é tão importante quanto o meu. Tão importante. Então, é horrível dizer. É horrível. Ainda mais partindo de uma educadora. Aliás, não é educadora. Ela realmente é só professora. Porque uma educadora de verdade jamais faria isso. Olha, eu, como professor, eu falo para você, peço desculpas por essa infeliz, porque ela é uma infeliz, né? Na qual ela não sabe a função que ela está. Sim, e eu que fiz todos os cadastros de todos os professores. Imagina. E não tem nada a ver. Você é apenas uma colaboradora da escola. Faz parte da comunidade escolar. Ali todo mundo se ajuda. Tudo bem. Verdade, Lucas. A Leide falou aqui, ó, que ela passou pelo mesmo preconceito também esses dias, né? Ela teve Covid, espero que seja bem, porque, Leide, eu tomei a vacina, né, da AstraZeneca. E até minha prima, que é farmacêutica e tal, ela disse que é assim, o gostinho da Covid, quando você toma essa vacina da AstraZeneca, você tem um gostinho da Covid. Aquele tira gosto. Menina, se aquilo lá 10, 20 vezes pior, eu ia morrer. Realmente ia morrer. Porque foi horrível. A vacina foi ótima. Maravilhosa. Fiquei radiante. Mas dói. Dói, dá uma sensação. Ela disse que teve Covid, voltou na segunda-feira a trabalhar, a direção nem perguntou como estava. É a falta de humanização de processos, né? Não digo que é preconceito, né? Mas é uma falta de humanização de processos. Faltou visão de gestor, né? Porque até mesmo nisso, quando você retorna, quando você está trabalhando na sala de aula, você tem que ter a noção de humanização de processos. É uma das coisas, inclusive, que mais se fala na administração, em geral. Não é administração só de escola, não. A administração mesmo. Por isso que tem o setor de recursos humanos. Porque ela vai trazer essa humanização que é necessária e que, às vezes, a empresa não tem todo o aparato para fazer. Mas da escola, a escola ela é formada, a direção é formada por professores. O mínimo é ter essa gestão humanizada. Não há o que dizer. Eu não sei. Eu acho que eu tô bem. Eu tô bem nas duas escolas que eu estou, tanto do Estado quanto da Prefeitura. Até mesmo na outra concorrente que eu trabalho, eu vi o quão humanizado foi o tratamento dispensado para mim, né? Quando eu passei no transplante, quando eu passei pelo transplante, eu senti extremamente acolhido. Eu tive sorte, né? Mas não há o que dizer, não há o que dizer. Mas hoje vocês vão aprender a justamente não cometer esses erros, né? E não reproduzir, porque infelizmente essas coisas que acontecem com a gente acaba, de certo modo, não que a gente vá reproduzir porque a gente quer, não, é isso. A gente acaba normalizando essas ações que na verdade elas não são normais, elas são erradas, extremamente erradas. Que bom, Leite, que você está bem. Mas olha, eu imagino. Eu posso dizer que eu imagino como deve ter sido, porque se eu sentir o gostinho de como é, meu Deus do céu. Até umas amigas minhas tomaram hoje vacina, eu falei, Jesus. Eu até fiquei com dó de falar, olha, estou mega feliz que vocês estão vacinados, mas olha, se prepara que pode ser que vocês tenham umas reações assim muito ruins. Mas tá curando, tá curando. Mas que bom, Leite, que você tá ótima. Bom é isso, é estar bem. E falar, venci a Covid. Né? Que acho que é o nosso mal do século agora, né? É a Covid. Gestão de sala de aula. Nossa, tá muito ruim isso aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Então, os diferentes níveis de planejamento, né? Então, a sala de aula é uma parte de um complexo muito maior que é a escola, né? Na verdade, a escola é formada muito pelas salas de aula, né? Mas tudo que o professor faz no dia a dia da classe
ela está relacionada ao coletivo do colégio, ao plano do sistema de ensino em que pertence, entre outros documentos, né? Então, nesse contexto, como elaborar um planejamento de modo a garantir que na sala de aula todos os estudantes aprendam na sua longa jornada pela escola, né? Então, essa é uma pergunta que o professor deve se fazer a si mesmo, pois o planejamento pode atuar como um elemento integrador entre a escola e o contexto social em que essa se insere. Nessa perspectiva, o planejamento do ensino deve dialogar com o planejamento global da escola, explicitado em seu projeto político-pedagógico. Por que isso? Porque quando você vai dar um conteúdo, eu já falei isso para vocês, você não dá um conteúdo, você dá 20 conteúdos. Só que são 20 microconteúdos da mesma coisa. São 20 conteúdos modelados, adaptados. E como é que você faz isso? Através de planejamento que você realiza especialmente com a prova diagnóstica, onde você conhece o seu aluno, a partir das vivências iniciais deles, nas quais você vai elaborar um relatório das dificuldades que precisam ser enfrentadas pelos alunos, você vai ver que eles estão aptos para aprender determinado conteúdo, mas você vai precisar adaptar, vai precisar remodelar, desconstruir aquilo que você vai ensinar para que eles construam de acordo com as suas vivências. Da mesma forma como aconteceu com aquela infeliz de professora, com a Vanessa, e até mesmo a direção lá com a Leide. Né? Então, é desconstruir, né, para que a pessoa consiga construir. Então, o âmbito mais próximo, imediatamente ligado ao trabalho do professor, é o âmbito, óbvio, do ensino, porque ele vai ensinar conteúdos. É ali que ele lida com as questões mais específicas da gestão das condições que precisam ser garantidas em sala de aula para o sucesso do ensino e da aprendizagem. Né? O planejamento precisa levar em conta também o papel da avaliação na gestão da sala de aula, porque ela possui extrema relevância. Não é muito comum o uso da avaliação como instrumento de controle dos alunos, porque a ideia da avaliação ainda é dar alguns limites a eles, né? A punir comportamentos indesejáveis. Só que isso ele não é um modo educativo de gestão. Então, não é um modo de como o profissional deve lidar. A avaliação, ela serve para você medir quem você é e também quem é o seu aluno, onde você pode melhorar, onde ele também pode melhorar, onde todos vão chegar num grande consenso. Então, vamos lá. A avaliação ela não pode ser uma arma contra os alunos. Então, o Souza fala o seguinte, que avaliar o desempenho do educando ele não pode se tornar ainda um mecanismo de coerção, né, de deixar ele preso na parede, assim, por parte do professor, um exercício arbitrário do poder. A avaliação ela deve ser um mecanismo disciplinar, aliás, a avaliação como um mecanismo disciplinar, ele traumatiza e anula a individualidade. Por quê? Vou até explicar por quê. Porque o aluno vai querer o quê? Colar. E a ideia é que a gente consiga conhecer esse aluno através da avaliação, né? Então, porque impõe uma visão de mundo daquele que pretensamente detém o saber, que no caso é o professor. Né? E o professor ele não detém o saber, ele de fato ele é um especialista, mas ele não é o dono do saber. Até porque o meu saber, por exemplo, até de pedagogia, da gestão de sala de aula, de inglês, ele foi construído a partir da minha perspectiva. E a minha perspectiva, eu vou passar para vocês, eu falei isso para vocês de didática, que a gente carrega alguns elementos de professores para o nosso fazer docente. Vocês vão carregar. Só que vocês vão carregar ipsis literis como eu sou? Não.
vão carregar, vocês vão modelar aqueles procedimentos que os seus professores, não eu, os seus professores de ensino fundamental fizeram com você, vão modelar para o seu dia a dia. E é isso que acontece. E hoje a gente tem que compreender que nós não somos mais o pedestal de aprendizagem. Né? A aprendizagem ela é compartilhada, a aprendizagem ela precisa ser construída pelo aluno. E essa construção ela só é feita de modo prazeroso. Então, por isso que eu falei que quando você vai lá montar um planejamento, você tem que montar a ponto de que ele possa ser desconstruído para que o aluno reconstrua a partir da sua própria perspectiva. Então, a avaliação nas mãos do professor é importante regulação do seu próprio trabalho. Por quê? Desse modo, a avaliação da aprendizagem deve constituir-se em um instrumento por meio do qual o professor possa ter condições de saber se houve, em que medida houve, a apropriação do conhecimento de forma significativa por parte do aluno, se ele compreendeu o que você falou. Lembra que eu falei agora há pouco do comunicação oral escrita? É para ver se não houve um ruído. Porque se houve um ruído, o que você tem que fazer? Ah, foi só esse aluno? Não. Tem que ir lá, pegar na mãozinha dele, falar, não, vamos lá, vamos de novo, porque você vai conseguir. Então, para isso que serve a avaliação, para você avaliar o início, o meio e, óbvio, o fim. Até porque o fim, infelizmente, ele é exigido até, né? A avaliação somativa ela é exigida para dizer que você tem algum tipo de registro, especialmente quem for trabalhar no ensino infantil, né? Que não tem avaliação, que precisa trabalhar com registros. Então, a avaliação lá no fundo, no fundo de também vai funcionar como um registro de ganhos, né? Na qual você precisa comprovar, olha, ele teve ganho ou não teve. Então, a avaliação deve permitir ainda ao professor reconhecer se houve adequação em termos de suas opções metodológicas, bem como evidenciar em que medida as relações pedagógicas estabelecidas contribuíram para o processo de ensino e de aprendizagem. Torna-se, assim, elemento ímpar para o planejamento de ações docentes. Então, como a gente já viu até mesmo na questão da avaliação, né? A avaliação diagnóstica, formativa e somativa, né? A diagnóstica eu avalio o meu aluno antes, a formativa para ver, opa, vamos ver, tô indo bem? Tô indo bem, ou não deu certo. Ou, com esses alunos não deram certo, vou ter que mudar a linguagem. É para isso que serve. Então a avaliação ela não reduz a verificação do que o aluno aprendeu. Não é isso. Ela também serve para que o professor reavalie o seu próprio trabalho. Porque eu não sou Deus, entendeu? Eu, por exemplo, pergunto, vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Esse é o formato da minha avaliação com vocês. Porque aí eu vejo se de fato vocês estão aprendendo ou não. E quando vocês falam que não entenderam, não é ruim para mim. Não é ruim. Pelo contrário, pode ser que a forma como eu falei não deu certo, deu ruim, deu ruído. E aí eu preciso dar uma adaptada para que vocês consigam apropriar daquilo que eu quero falar para vocês. Então, observando isso constantemente a prática, né? Tendo em vista a efetiva aprendizagem de todos os alunos. Então, a avaliação ela exige que o professor trabalhe com os resultados para intervir. Não, ele não é para punir. Durante o processo de ensino-aprendizagem, modificando, se necessário, aspectos da metodologia e dos conteúdos estabelecidos inicialmente. Então, ele consiste em um processo, na medida que deve ocorrer em vários momentos, e não podendo ser entendida, portanto, apenas como uma final de uma etapa. Não é só a prova final, né? Lembra que eu falei como é que eu avalio os meus alunos? Eu sou obrigado a fazer uma prova. No estado. Eu não avalio. A nota mais importante para mim não é a prova. Não é a prova. A prova vai dar uma nota lá. Só que eu considero também a evolução do aluno. Eu considero o caderno dele. Né? O que ele fez? Eu olho e disse assim, mas cadê? Por que você não fez? O que você não entendeu? Né? Então, eu preciso... justamente esses são os mecanismos que eu uso para ver como é que você está indo. Né? Porque eu sei que quando eu ensino língua inglesa, é algo que eles falam, não gosto, não entendo, não quero aprender. Só que eles são obrigados a ver. Está lá no currículo.
Então, a avaliação ela não pode jamais ser coercitiva ou disciplinar. Ela deve se constituir em instrumento para apreciar a apropriação do conhecimento pelo aluno. A Vanessa perguntou aqui, ó, no caso da educação infantil, a avaliação seria uma observação de nós, como professor, observar o comportamento do aluno? Ah, sim, porque vocês vão fazer, de fato, relatórios. Quando vocês chegarem no estágio da educação infantil, uma das coisas que vocês irão ver é que o professor sempre está escrevendo alguma coisa. E é justamente esses documentos que ele está escrevendo que é a avaliação do aluno. Até porque não tem nota. Né? A ideia não é avaliar o aluno de 0 a 10 na educação infantil, mas avaliar o quanto ele está progredindo na sua psicomotricidade. É mais na motricidade, mas também no seu psico, como é que ele também interage, como é ele, a partir dele. Né? Então, por isso que essa observação vai se transformar em relatórios, né? E tudo que você for fazer com o aluno, que ele produza em sala de aula, ele é guardado, porque ele vira o quê? Para você mostrar para os pais o portfólio de evolução dele. Então, tudo que você vai produzir com ele, ele é uma evolução do que você deu ontem. Tudo. Então, só um instantinho, gente. É uma evolução de tudo aquilo que você viu ontem. Né? Então, cada dia vai sendo. Não. Estranho, mas enfim. É uma evolução daquilo que você está passando no dia anterior. Então, na educação infantil, esse portfólio, junto com o seu relatório, vai transformar na avaliação. Então, construindo inferências e hipóteses. Então, relação entre plano de ensino e rotina pedagógica, né? Plano de ensino, gente, é aquilo que eu faço para trabalhar em algumas aulas, né? Então, quando eu entro na sala de aula, eu já tenho que saber exatamente o que eu vou fazer lá, né? Eu não vou chegar assim, linda, bonita, cheguei, arrasei, não. A gente já tem mais ou menos uma ideia do que a gente vai trabalhar. A gente já tem uma certa ideia. Então, essa ideia que a gente trabalha é chamada de plano de ensino. Né? O plano de ensino ele é diferente do plano de aula. Né? O plano de ensino ele é mais extenso e ele leva mais tempo para poder se satisfazer. Né? Mais tempo para satisfazer, isso mesmo. O plano de ensino dá mais tempo para satisfazer. O plano de aula já são várias ações que eu realizo dentro de algumas aulas, ou até mesmo todas as aulas. Então, por exemplo, a Vanessa perguntou aqui no caso da educação infantil. Vou trabalhar lá com amassadinho de papel crepom. Né? Vou fazer porque eu acho bonito? Não. Eu preciso ter um motivo para fazer aquilo. Né? E esses motivos, eles vão estar lá colocados no plano de ensino. Como eu já mostrei para vocês, cadê? Foi que eu enfiei. Está aqui. Não sei. Ia mostrar. Apesar que eu já mostrei trilhões de vezes para vocês, né? Cadê? Isso aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Lembram? Isso aqui é um plano de ensino. Porque ele diz exatamente o que eu tenho que fazer com eles ao longo de um período. Né? Só que o plano de ensino, ele aqui é no caso da Prefeitura de São Paulo. Né? Ele, óbvio, pode ser adaptado, pode e vai ser adaptado
para ser trabalhado em cada uma das unidades escolares, respeitando as regionalidades, as particularidades que tem aquela escola, né? Então, por isso que a gente tem que criar. Esse é o momento que a gente vai falar justamente do plano com a rotina. Por quê? Quem vai definir a rotina da escola? São os alunos. Então, o planejamento docente ele é fundamental a importância na gestão da escola, porque a gente, para elaborar, precisa conhecer as políticas e legislações educacionais, sendo capaz de desenvolver uma análise crítica dos impactos causados por elas no contexto escolar, conhecer a concepção de formação e os principais objetivos contidos no PPP da escola, no projeto político-pedagógico, e considerar principalmente, que é entra a parte da rotina, quem são seus alunos, em qual contexto social, político e econômico estão inseridos, os objetivos de ensino-aprendizagem, a abordagem metodológica que deseja abordar, as questões burocráticas, o tempo, espaço, recursos que estão disponíveis na escola para você realizar esse conteúdo todo. É aí que entra a questão da rotina. Por quê? Porque eu tenho que transformar isso que eu mostrei para vocês, né, do plano de ensino, em algo palpável, algo que vá de fato agregar, contextualizar para aquela escola na qual eu estou. Então, quando você chegar numa escola nova, você vai chegar com 200 ideias, dá para aplicar? Dá para aplicar. O que vai precisar? Você precisa adaptar essas suas ideias, não só ao plano de ensino, que você vai inserir. Por isso que eu falei, não é cheguei, vou fazer, porque eu gostei. Não. Eu preciso ver em que momento está o meu aluno, contextualizar aquilo lá com o plano de ensino, para poder inserir aquilo lá de modo efetivo, para que tenha valor, e também pensar como que o meu aluno, como que os meus alunos irão realizar aquela atividade, né? Então, por isso que é aí que eu penso, como que eu vou fazer isso? Esse pensamento é uma gestão. Ela não deixa de ser uma gestão de sala de aula, porque eu estou pensando como que eu vou aplicar um projeto dentro de para algumas pessoas. E esse projeto eu posso aplicar em escolas diferentes? Posso sim. O que vai acontecer é que eu vou precisar adaptar, porque mesmo em escolas muito próximas, o público vai ter sua característica bem mais distinta. Então, para poder também compreender isso, eu vou falar do que é o tempo escolar, né? Segundo o MEC, o tempo escolar, aqui entendido, compreende o período de vivência pedagógica dos estudantes no ambiente escolar durante o curso básico. O tempo escolar é o tempo pedagógico de aprendizagens significativas para toda a vida. Então, no texto, são assumidas duas características que caminham juntas, né? Uma que se refere ao tempo cronológico, né, quer dizer, o tempo que se mede pelo relógio, e a outra que remete ao tempo vivido. O tempo escolar é o primeiro, período que dura todo o curso básico, que se inicia na educação infantil, aos 4 anos de idade, porque a partir dos 4 anos de idade, a criança é obrigada a ir para o ensino infantil. Antes, que o pessoal chama de creche, né, parquinho, berçário, maternal, entre outros nomes, ela não é obrigada a ir. Não é obrigada a ir. Não tem a necessidade de ir. Só se a pessoa quiser levar. E ela começa justamente aos 4 anos lá na educação infantil e finda no 3º ano do ensino médio. O tempo pedagógico de aprendizagem significativas para a vida toda, porque ele não vai aprender apenas só o conteúdo para a vida toda. Como eu falei, aprende também muitas interações sociais, né? Eu não acabei não finalizando, né? A experiência que eu fiz com as alunas na segunda-feira foi juntá-las para realizar uma atividade, uma apresentação de uma gestão de sala de aula. Só que eu fiz sorteio. Então, foi uma mistura muito doida, né? Tinha gente que saiu me xingando, que teve gente que com certeza fez voodoo meu. Deu certo? Deu certo. Eu nunca vou esquecer a Neide comentando. Nossa, eu conheci fulano, não lembro se foi a Rosineide que falou. A Neide falou para a Rosineide, ou foi para a Cris, não lembro. Mas eu sei que a Neide, eu lembro que eu esqueço, eu descobri que a outra aluna mora pertinho da minha casa e a gente pega o mesmo ônibus. E agora a gente se interage.
Ou seja, deu certo essa mesclagem. Por quê? Porque é isso que a gente aprende na escola, a conviver, respeitar, né? Muito se fala em aceitar. Não é aceitar. Aceitar, a gente aceita coisas que são válidas para a gente. Mas a gente tem que ter o pensamento de respeitar. Respeitar. Então, o que pode ser considerado tempo pedagógico nas aprendizagens significativas? De que maneira o professor pode gerir esse tempo de modo a garantir aprendizagens significativas a todos os estudantes? Então, essas são reflexões fundamentais ao se discutir o papel do planejamento didático que desempenha na vida do aluno. Por isso, ele não pode ser tratado de maneira burocrática ou ingênua, né? Cada pequena ação refletirá de alguma forma na vida dos estudantes. Da mesma forma que eu escuto, eu não gosto de inglês, né? Mas por que a pessoa não gosta? Porque eu não gosto. É o desconhecido. E é aí que eu tenho que trabalhar para quebrar esse estigma de não gosto de inglês. Até porque quando a pessoa fala que não gosta, ela não aprende. Eu tenho que quebrar isso. Então isso me leva a pensar que, como está aqui no texto, se tratarmos todos os estudantes do mesmo jeito, sem considerar os diferentes ritmos e tempo de cada um, leva para aprender, provocaremos desigualdade no desempenho dos alunos. Porque cada aluno ele tem suas particularidades e elas precisam ser respeitadas. Da mesma forma que eu fiz essa ação com as meninas lá da segunda-feira. Ao contrário, se quisermos que todos aprendam o mesmo, temos que diversificar o tempo da aprendizagem, permitindo que cada um avance de acordo com seu ritmo, podendo contar com apropriadas formas de ajuda. E essas apropriações, elas acontecem, óbvio, cada um vai ter um tempo mais rápido, outro mais lento. Só que você precisa atingir um ponto onde, a partir daquele momento, não precisa mais desafiar o aluno a aprender, né? Ele pode caminhar sozinho. E aí que você vai trazer outros elementos para aprofundar aqueles que adiantaram a aprendizagem, né? Então, não basta respeitar apenas os diferentes ritmos para atender às dificuldades dos alunos. É preciso usar o tempo a favor de intervenções específicas que não são certamente as mesmas para todos. Então, a lógica da exclusão escolar funciona deste modo. Ou se iguala a todo mundo ao mesmo tempo, e com isso se aprofunda a desigualdade entre os alunos, ou se garante que todos aprendam as mesmas coisas em tempos diferentes. É por isso que hoje, por exemplo, nós não utilizamos mais caderno de caligrafia em algumas escolas. Algumas não, na maioria das escolas. Porque a caligrafia do aluno era a identidade dele, né? Então, por isso que caiu essa coisa. Né? A ideia não é que todo mundo escreva bonitinho, redondinho, com aquela fonte mamãe que fez, né? Vocês conhecem essa fonte, uma fonte de letra cursiva que usa no computador, mamãe que fez. A ideia não é que os alunos escrevam daquele formato. Não. A ideia é que os alunos criem suas próprias identidades e que sejam respeitadas por isso. E pensando no problema, né, para finalizar, a gente tem algumas coisas que a gente podemos fazer. Tem algumas coisas que nós podemos fazer para que possa trabalhar, os alunos possam trabalhar até de modo colaborativo, né? Então, é aí que a gente entra nessa continuidade do planejamento docente. Então, fazer uma boa gestão de sala de aula implica gerir adequadamente o uso do tempo. Tempo é algo que é primordial na escola, porque não adianta levar um conteúdo extremamente extenso para vocês e falar, blá, 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 falar rápido, assim, igual um louco, e vocês não compreenderem nada. Não basta. Eu preciso que vocês aprendam de modo mais efetivo, mais calmo, mais prazeroso. Então, eu tenho que pensar, como ensinar em um período de tempo preciso? Tem como? Tem como.
Então, como organizar nele os conteúdos considerando que os alunos não aprendem todos ao mesmo tempo e muitas vezes não aprendem da mesma maneira? No caso de vocês, eu contextualizo ao máximo, trago elementos que sejam próximos do dia a dia ou até mesmo da vivência escolar, na qual vocês possam refletir sobre, para que vocês possam compreender os conceitos. Esse é o mais importante, né? Perguntas, dúvidas, considerações que vocês queiram fazer? Quando você falou não lembro se é a Vanessa, acho que foi a Vanessa, falou sobre a educação infantil, sobre a avaliação, aí eu ia até comentar que, assim, quando meu filho, na outra escola que ele estava, aí tinha aquele portfólio que você falou, elas guardam tudo que eles fazem realmente, e inclusive anotações dela sobre comportamento. Ela falou assim, que ela perguntou como é que a gente era, o nosso convívio, se a gente abraçava muito, se a gente, como é que era, porque ela percebeu nele que ele tinha esse comportamento mais carinhoso, mais de, sabe, de ser com os amiguinhos, até com as professoras mesmo. Era só essa observação que realmente elas anotam tudo, referente ao comportamento, e elas imaginam que certas coisas realmente vêm até da família mesmo, muito do que eles fazem lá. E de organização, de ajudar, de ser solícito com as coisas. Assim. Eu fui até buscar aqui, isso conforme você foi falando, porque eu lembrei. Pode prestar atenção, não sei se são todas, né? Mas eu tenho aqui um modelo, é que eu uso para outra coisa. Mas geralmente elas guardam em pastas assim, aqui, isso aqui é colorido e tudo mais. Geralmente é uma cor única para a sala, né? E é óbvio, mais simples. E são, aqui, por exemplo, eu guardo documentos, coisas que eu preciso lembrar e tudo mais. Elas guardam aqui, assim, ó, em pastas, né? Cada pasta dessa é uma pasta de aluno, né? E cada divisão vai ter as coisas que eles fizeram, por exemplo, algo de motricidade, desenho, relatórios. Até você foi bom, até você ter comentado, Tiene, da questão que você falou que as crianças, que seu filho, né, ele é mais carinhoso, né? Eu acho até que a pessoa deve ter colocado uma outra expressão, não sei se ela usou. Eles gostam muito de usar, elas gostam muito de usar a expressão permissivo demais, né? Agora eu não me lembro se foi desse modo que ela colocou para mim. Eu lembro que ela até fez um comentário sobre que ele não gostava de misturar muitas cores, que ele gostava de usar mais uma determinada cor, coisa assim que ela ficava analisando, porque assim, passa despercebido, né, Luiz? Sim, sim, sim. Até, por exemplo, é muito comum, por exemplo, menino não gostar de cor rosa ou vermelho para desenhar. A não ser que seja o time de futebol tem essas cores. Rosa é mais difícil, mas vermelho só aparece quando o time de futebol tem. É sério, eu já vi isso. E não só no infantil, viu? Isso no fundo é fundamental. Não, mas eu achei muito interessante, assim, que nisso a gente percebe o quanto realmente elas estão dedicadas, elas estão ali trabalhando, fazendo dela mesmo, não é aquela coisa igual muitos que realmente você comenta que o pessoal vai deixar lá achando que vai para cuidar, né? Vai lá é a creche, né? Não, elas estão ali fazendo o trabalho dela. A gente não imagina, mas tudo tem um porquê, né? Ali do que elas estão fazendo, desenvolvendo ali com eles, e depois elas acabam mostrando nas reuniões, né? Eu não sei se eu acho que eu fiz, com certeza eu fiz essa pergunta no ano passado para vocês, mas eu devo ter perguntado, por que vocês escolheram pedagogia? E a maioria das pessoas sempre falam, porque eu gosto de criança. E pedagogia, necessariamente, não é porque você gosta de criança, você vai fazer muita coisa que não tem nada a ver com criança. Né? Você vai gerir, você vai formar pessoas, né? É que, óbvio, a função ela está muito mais próxima
da questão da criança, mas você pode trabalhar isso, inclusive, até mesmo no adulto. Essa coisa de preencher relatório não tem nada a ver de gostar de criança. Porque gostar de criança, a ideia que eu tenho é tipo Xuxa. E olha que eu amo a Xuxa, mas ó, é tipo a Xuxa, que você tá lá recreacionando, né? E na verdade você não está só recreacionando. Tudo ali tem uma implicação. E essas implicações que vão ser feitas através das observações vão se transformar em relatório. Aqui a Vanessa perguntou aqui, ó. Queria saber por que educação infantil não é obrigatório alfabetizar. Porque eles são imaturos demais? Não, não é por conta disso. É porque, assim, a educação infantil, a ideia da educação infantil é que tudo seja extremamente lúdico, né? E eles aprendem a formação da mão, por exemplo, para escrever, ela vai concluir lá pelos 5, 6 anos, né? E é nesse período que eles começam a tentar escrever, tanto que eles primeiro eles seguram assim ou assim, né? Então eles vão aprender a forma de como trabalhar com as mãos, porque não é só a caneta. Vocês podem reparar que se ele pegar um garfo, ele também pega assim, da mesma forma da caneta, né? E isso é uma coisa que não aprende só na escola, aliás, não aprende na escola, né? Ele vai aprender especialmente em casa, porque os pais vão dar esses primeiros manejos, né? Isso antes mesmo da escola. Ele, óbvio, vai se alimentar na escola? Vai, mas lá eles vão se alimentar da melhor forma para eles, porque esse não é um processo que é o mais importante na escola. No caso aí, ele vai ser substituído justamente quando ele não na caneta, no lápis, né? Deixa eu pegar então o lápis aqui para ficar mais bonitinho. Então, aí até ele aprender isso aqui leva tempo. Ah, mas alfabetizar não tem nada a ver com escrever. Tem. Porque para ele ler, ele precisa aprender a reproduzir aqueles símbolos. Então, por isso que a gente não alfabetiza mais no ensino infantil. Alfabetizava antes, no último ano do ensino infantil. Mas, com a última LDB, a alfabetização foi agregada à educação, ao ensino fundamental, no primeiro ano, para que pudesse ter um período de 3 anos, no máximo, para que complete essa alfabetização. Na verdade, alfabetiza bem antes, alfabetiza lá com 1 ano e meio, no máximo 2. Mas ele pode chegar até o terceiro ano, que é o primeiro ciclo, né? Que são ciclos de 3 anos, no ensino fundamental, até o final do terceiro ciclo, do primeiro ciclo, que ele chegue de fato alfabetizado. Então, por isso. Então, primeiro ele vai aprender a mexer com as mãos, porque a criança ela não tem noção da sua força, ela não tem ainda conhecimento. E isso é algo trabalhado com a mente. Ele é trabalhado com a mente. Quem já teve cachorro pequeno sabe que no início o cachorro adora brincar de morder, né? Vocês sabem disso, né? E o cachorro pequenininho, filhote, eles mordem. Não é só o dentinho que é afiadinho, não, para ser pequenininho. Eles mordem com muita força, porque eles não têm noção da força que eles têm. Com o tempo é que eles vão aprendendo que ele não precisa. Tem situações que ele não precisa morder tão forte. Como é que o cachorro aprende? É mordendo a gente? É na hora de comer que eles aprendem. Que eles percebem que não precisa comer com tanta força, empregar aquilo lá. A mesma coisa vai acontecer com a criança na hora de pegar uma caneta, um lápis. Com o tempo ele vai aprender que precisa pegar dessa forma, que ele não precisa fazer assim para rasgar o caderno e tudo mais. Então, por isso, tá? Então, não se alfabetiza mais porque é necessário que ele também aprenda a reproduzir os símbolos, os signos, que são o alfabeto e os números. Pode falar, Leide. Acho que a Leide vai escrever. Ah, tá. Mais dúvidas, considerações que vocês queiram fazer? Não. Então, ótimo, gente. Então, finalizamos a primeira de 4 partes de
práticas de gestão, práticas pedagógicas de gestão da sala de aula, tá bom? Só falando para vocês, uma novidade, semestre que vem nós retornamos ao presencial, tá? O retorno ele vai ser gradativo, tá? Vocês poderão ir semana sim, semana não, tá? Quem for na semana não pode ir na outra semana, até tudo se normalizar. Eu estarei lá todas as quartas-feiras, tá? Porque o MEC já regulamentou, tá tudo bonitinho já, tá bom? Então, semestre que vem nós estaremos todos juntos. Ah, tá bom. Então, um beijo para vocês, até semana que vem. E não esqueça, semana que vem, prova de didática, disponível a partir da 00:01 do dia 9 até as 23h59. Tá bom. Boa noite, Lucas. Obrigado. De nada, boa noite.